Missão da igreja, aonde sabemos que Deus, Ele... Fecha a porta ali, por favor. A porta ali. Aonde Deus, Ele tem colocado... Foi o último ensinamento de Jesus, o último, para deixar fresquinho na mente dos apóstolos. Não deixou como primeiro. 3 anos e meio Ele ensinou muitas coisas. Mas Ele deixou por último uma missão da igreja, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então essa é a maior missão da igreja no que diz respeito à labuta, a batalha, a guerra. E as pessoas às vezes não entendem, porque as pessoas querem fazer missão quando estiver bem. Eu estou bem com Deus, eu faço missão. Eu estou bem com Deus, o evangelismo. Eu estou bem com Deus, eu vou fazer a obra. Não, meus irmãos. Em quantas vezes ao ano você está bem? Então você vai fazer sua obra quando estiver bem? É convicção, é certeza. É convicção. Até os cultos. Obrigado, minha irmã. Até os cultos. Eu não venho para a igreja para sentir nada não, meus irmãos. Rogo-vos, irmãos meus, pela misericórdia, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus, o seu culto racional. É racional. Hoje, no segundo momento, que você vai sentir alguma coisa. Como que a gente vai experimentar alguma virtude que vem do Espírito Santo sem se arrepender, sem abrir o coração, sem dar um glória a Deus, dar um aleluia, está adorando ao Senhor? Aí por isso que a estratégia da igreja contemporânea é a sensação, porque não tem razão. O culto tem que ser racional, você tem que entender as letras, você tem que entender a pregação, você tem que sair daqui entendido. É isso que nutre a nossa fé. No segundo momento, aí você sente o consolo, o alívio, a palavra de esperança, Deus falando contigo, Deus confirmando: não temas, sou contigo, não se espante, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Aí vem depois algum tipo de sensação, mas inicialmente temos que entender, amém? Meus irmãos, abra no livro de Atos, capítulo de número 6, verso de número 7 ao verso de número 15. Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja, capítulo de número 6, verso de número 7. Todos acharam? Amém. Que essa mensagem aqui venha nascer uma meia dúzia de missionários, em nome de Jesus. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertos. De liberto não tinha nada. E nos sirineus, os alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podia resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, investindo com ele, e arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias
contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Meus irmãos, mediante a porção da poderosa palavra de Deus que acabei de fazer, eu quero trazer o seguinte: a mensagem que mudou o curso da missão da igreja. A mensagem que mudou o curso da missão da igreja. Amém? Sabemos que depois de Atos 2, meus irmãos, aquela pregação poderosa do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas congregaram apenas em uma mensagem, e sendo assim continuou os apóstolos pregando, e pessoas se convertendo, e chegou a 5.000 almas, a igreja de Jerusalém, uma igreja lotada, né? 5.000 membros, e também, quanto mais pessoas, mais problemas também existem. Quanto menos pessoas, menos problemas existem para estar resolvendo. E uma das questões que teve grande problema entre eles foi acerca dos donativos, acerca da cesta básica, as viúvas, que as viúvas judias estavam recebendo e as viúvas gentias não estavam recebendo, e houve uma murmuração, e os apóstolos, o que eles fizeram? Levantar diáconos, porque eles não poderiam estar fazendo essa ação, porque era muita gente, e não poderia estar servindo a mesa, porque eles tinham que se consagrar na oração e na doutrina da palavra. Eles precisavam se consagrar, eles precisavam ensinar, e sendo assim, instituíram diáconos, que existia umas características essenciais para que viesse de estar ali fazendo esse grande serviço. Escolhe, pois, irmãos, entre vós 7 varões, tinha que ter boa reputação, ou seja, uma boa fama, cheios do Espírito Santo, pessoas que realmente buscavam a Deus e se esvaziavam mais e mais, e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta importância, esse importante negócio, ou seja, tomar conta da ação social da igreja. Tinha que ser uma pessoa de boa fama, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para servir a mesa. Você imagina para ser líder, você imagina para ser bispo, para ser presbítero, imagina para ser pastor, não menosprezando essa ação que a igreja tem que ter de cuidar dos órfãos, das viúvas. A igreja, ela precisa ter esse trabalho, mas para fazer esse trabalho, meus irmãos do reino entre nós, que temos irmãos aqui missionários, que trabalham no reino entre nós, é de grande importância esse trabalho que está sendo feito, porque tem que ter pessoas de boa reputação para fazer isso, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo para fazer isso, tem que ser pessoas com sabedoria para fazer isso. Aí imagina para cantar, imagina para pregar, imagina para ensinar, ou seja, estreita para todos os lados. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? Que existe na igreja
algo que eu preciso aqui estar destruindo essa via de entendimento, que quem tem que buscar, quem que tem que ser cheio, quem tem que ter sabedoria, é só oficiais da igreja, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Não, meus irmãos, os apóstolos falou para escolher 7 pessoas no meio, que seja assim, sem antes estar fazendo nada ainda na igreja, apenas era discípulo, que buscava, que orava, que adorava, que lia as escrituras, que a Bíblia, até esse período aqui, deles era sempre Septuaginta, era a Bíblia de Jerusalém, era o Pentateuco, a Torá, os profetas menores, maiores, e é algo que eu preciso desmistificar isso, que quem tem que aprender é quem vai ser obreiro, não. Quem tem que aprender é quem vai ser diácono, missionário, alguma coisa, não. Nós podemos e temos, meus irmãos, a necessidade de estarmos buscando a Deus para ser cheios do Espírito Santo. É raro isso, está raro de podermos, é a minha maior luta, é ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho que perder, a carne perder e o Espírito ganhar, a carne perder e o Espírito vencer, a carne perder e o Espírito Santo me guiar, com tanto querer como efetuar. E isso, meus irmãos, associado a boa reputação. Não esqueça que você serve um Deus, tem que representá-lo bem. Segundo, você está numa comunidade de fé, você tem que representá-la bem também. Terceiro, tem um pastor também que está ali esmerilhando para ensinar o povo o caminho certo, para os irmãos dar bom testemunho e ser sábios. Sabedoria divina só através das escrituras sagradas. Não tem outra forma de ter sabedoria que agrada a Deus, a não ser pela palavra de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, debruçando em ensinos, para que os irmãos venham também ser poderosos na sabedoria divina. Conhecimento é uma coisa, ser inteligente é uma coisa, ser um gênio é uma coisa, você ser um nerd é outra coisa. A sabedoria que vem de Deus é essa que nos mantém convictos de quem nós servimos, porque nós conhecemos a esse Deus de tal maneira que o tal não apenas irá de ficar servindo mesa ou cuidando das órfãos e viúvas da igreja, porque aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. Se você faz algo que é bem simples na igreja, mas esse negócio é muito valioso para Deus, para a igreja, mas se você associar isso ao ensino da palavra, com certeza Deus vai colocar outro no seu lugar para fazer aquele exercício, porque Ele tem algo para você na parte do ensino. Ensinar a tua casa, ensinar os seus amigos do trabalho, ensinar as pessoas, ensinar as mulheres mais novas, os homens, ensinar os homens mais novos. Depois você acaba caindo na sua mão uma apostila, você vai ensinar as mulheres, vai dar discipulado, e assim vai. Todos aqueles que agregam sabedoria divina na sua caminhada, com certeza Deus vai levar você para outros caminhos. E foi o que aconteceu com Estevão. Estevão era cheio de fé e poderoso em obras. No meio de 5.000 pessoas, temos que escolher Estevão. Tem aqui o nome
dos outros que foram escolhidos, mas como eu escolhi esse personagem para estar aqui ensinando os irmãos, Estevão, ele era visto na igreja, ele era visto diante dos irmãos, ele era visto com bom testemunho. Se os senhores querem agregar em suas vidas algo mais poderoso da parte de Deus, que é anunciar o evangelho, não é só para pastor, não é só para evangelista, não é só para presbítero, não é só para missionário, é para todos. Meus irmãos, Estevão desenvolveu tão bem seu ministério, porque era temeroso também, e ele sabia em quem ele cria, até chegar ao ponto de ser levado para um sinédrio. Ele era tão poderoso em palavras, em sabedoria, que foram disputar com ele os libertinos, os libertos, os sirineus, os de alexandrinos, e o da Sicília, da Ásia. Eram teólogos judaicos de todos os lados, apenas ele sozinho, contra todos, refutando. Aqui eu vejo apologética pela primeira vez. Eu vejo Estevão não só como um que foi separado para ação social, mas também para representar bem Deus, com sabedoria divina. Eu vejo ele também um jovem que refutava também ensinamentos falsos, um apologeta, e foi por isso que ele morreu. E sendo assim, eles não suportavam, eles não poderiam resistir à sabedoria que Estevão ensinava e pregava. Ele foi colocado nesse debate, e nesse debate ele ganhava todos. E sendo assim, o diabo ele coloca um plano: vamos calar ele, vamos levar ele para o sinédrio, porque o sinédrio tinha o poder de julgar. O sinédrio, que era constituído de sacerdotes, e os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões, eles também julgavam causas de heresia. Ele foi levado para lá, para o grande sinédrio, que foi feito no período interbíblico, porque a cultura grega, romana, o helenismo, teve uma um crescimento tão grande, que eles ficaram com medo, porque o que acaba com o povo é se acabar a cultura, e fizeram o grande sinédrio, para que viesse de estar ali julgando causas, e também está ensinando e formando pequenos de 13 anos, para serem futuramente doutores da lei. E quando leva alguém lá para ser julgado, o que eles fizeram? Não tinha como disputar com ele, pegaram testemunhas falsas. O texto vai dizer que pegaram testemunhas falsas contra Estevão, porque eles não tinham o que falar dele acerca da verdade. E no sinédrio, eles abriram a boca, dizendo que ele estava dizendo contra a lei, contra Moisés, contra Deus. E Estevão, o seu rosto quieto, em silêncio, era como o de um anjo. Ou seja, no momento que ele estava sendo julgado, e quieto na dele, quando olhavam para ele, o rosto dele refletia a glória de Deus. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque julgaram ele de acordo, querendo pegar ele, que ele estava falando contra o templo, contra a lei de Moisés, porque Moisés, para eles, é o maior líder. E Moisés foi aquele que buscou Deus, que o seu rosto
ficou com a glória de Deus. E da mesma maneira, a glória de Deus estava refletindo em Estevão também. Porque assim como Moisés também buscava e orava, e o seu rosto ficou sendo pele, essa matéria ficou gloriosa, o rosto de Estevão também ficou glorioso. E sendo assim, meus irmãos, o Deus que Estevão buscava, que ele tinha fé e fazia sinais e prodígios, e era de sabedoria, também estava com ele. O lugar na Bíblia que você vê duas pessoas ter o rosto refletindo e o outro angelical, e ele quieto. Agora, se levaram para o sinédrio, era necessário ter um julgamento, e no julgamento o réu tem direito à defesa. Você sabe o que Estevão vai fazer para se defender? Ele insiste de pregar. O escritor, o historiador, o doutor Lucas, ele sistematicamente, ele não desperdiçou tinta para colocar todo o sermão de Estevão. Foi a maior pregação do Novo Testamento. Foi 23 versículos pregando. Foi o capítulo de número 7 todo. Estevão, ele no momento que teve a palavra, ele vai estar fazendo um resumo do Antigo Testamento todo, da lei, dos profetas maiores, menores, todos. E sabe qual foi o êxito da sua mensagem, da sua poderosa mensagem? Fazer uma ponte hermenêutica no justo, aonde Estevão vai dizer que foram rejeitados todos aqueles que Deus levantou, quando você for ler, e também o justo foi rejeitado. Aí que começou sobre a vida dele um projeto de eliminar, calar esse jovem, calar Estevão, porque conforme ele falou da lei e entrou com o justo, eles já entenderam o que estava falando acerca. Aí, no verso de número 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. O final da pregação dele, ele viu isso. Meus irmãos, o que você aprende aqui embaixo, você entende o que tem lá em cima. O que você aprende aqui embaixo, você entende as coisas lá de cima. Isso que é sabedoria divina. Ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria divina. E ele vê. Naquele momento os céus se abrem para Estevão. 2 foram os ouvintes, aqueles que estavam no sinédrio, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os anciões, as testemunhas falsas. E no céu também tinha a fiel testemunha. Quando nós pregamos a verdade aqui embaixo, pode pessoas até ranger os dentes, pode pessoas até ter comichão nos seus ouvidos, mas não importa esse público para Deus. O que importa para Deus foi no meio daqueles quem Ele quis alcançar, porque os céus
Quando um pregador do Evangelho está anunciando, os céus se abrem. Os céus se abrem. Por isso que o compromisso daqueles que pregam o poderoso Evangelho é com Deus, meu irmão. A característica de pregador do Novo Testamento, do Reino de Deus, é essa característica. Quando você quiser pregar o Antigo Testamento, temos que sempre parar em Cristo. Esse é o movimento hermenêutico que tem que ser feito. Esse é o movimento, porque tudo é para a glória dele. Se ele, na sua mensagem, falou de Jesus, ele viu Jesus e a sua glória. Eu vou te dizer, meus irmãos, glória não tem na terra de podermos anunciar o poderoso Evangelho. O homem, ele busca glória para si, ele quer ser conhecido, quer ter fama. Mas para Deus, na vertical, aqueles que promovem o teu reino pregando o poderoso Evangelho, é quando os céus confirmam a mensagem. Estamos em tempos difíceis. Nós precisamos de irmãos, irmãs, pregadores com as características de Estevão. Oh, aleluia! Ainda ecoa essa pregação. Ela nos ensina muito. Quando ele vê os céus abertos, a glória nos céus. Mas ali aonde ele estava pregando, eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, pegaram ele, botaram para fora do sinédrio, porque não poderia apedrejar ele dentro do sinédrio, não poderia matar Estevão dentro do sinédrio. Vamos botar ele para fora. Unânimes agarraram ele, Estevão, e levaram ele para fora. Expulsando da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O escritor recebe a revelação porque não tem nome de ninguém aqui, de sumo sacerdote, de ancião, mas colocou o nome de um que estava ouvindo aquela pregação. Por quê? Porque sempre no meio de uma pregação fiel das Escrituras, uma exposição bíblica, teológica, gramatical, como Estevão fez, sempre irá de se manifestar, meus irmãos, aqueles a quem Deus vai chamar para uma grande obra e para fazer a mesma coisa daqueles que estavam ali anunciando. E na sua morte, que coisa linda, olha o êxito dele, a morte. Olha o êxito da pregação de Estevão, a morte. Que mensagem, que pregação, que agradou os céus, que agradou a Deus. Apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, invocando Deus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que não ia sair daquela, mas convicto para onde ele ia. Recebe o meu espírito, Jesus. Quem é pregador de Jesus, o espírito de morte não toca. É Ele que vem te buscar. É Ele que te arrebata. É com Ele que você vai. Quem é pregador de Jesus. Agora, a posição da morte, de joelhos,
Olha a posição da morte. Ele acabou de ver os céus, a glória de Deus, Jesus à destra de Deus, confirmando a pregação. Ele sabe que vai morrer. Eu entrego o meu espírito. De joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Crente não morre! Crente não morre! Adormece. Shurimandoreche, mandaragai. Crente não morre. A morte não tem poder. A morte não teve poder sobre a vida de Estevão. Ele morre de posição consagratória. Jesus orava de joelho no Getsêmani. Quem se consagra também ora de joelho. Ele morreu na posição que ele sempre fez na tua vida. Está de joelhos aos pés de Jesus. E alguma pedra grande que era para quebrar crânio, para quebrar ossos, levou ele a óbito. Mas para Deus só adormeceu. Pregador fiel, apologeta, sabedoria divina, conhece Bíblia, um jovem, isso é jovem. Imagina os grandes. Deus quer fazer isso com todos nós aqui, só que tem que buscar, tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria divina, para Ele te usar, no meio do povo. Ele não ficou só apenas dentro da igreja, servindo pessoas, Ele tem no meio do povo. Deus quer te usar no meio do povo. Deus quer te usar na rua. Aonde você estiver, Estevão. Mas tem que estar vivo para ter convicção disso, meus irmãos. Tem que saber em quem tem crido. Tem que conhecer o Mestre. Tem que ter sabedoria divina. Vamos marcar 3 evangelismos agora. 3 sexta-feira. Se você não tiver convicção em quem você tem crido, se tiver alguma coisa para você fazer, você rapidamente não posta por causa disso. Meus irmãos, é 20 anos, não estou pedindo para ninguém ser igual a mim não. 20 anos, nunca troquei dias de culto para nada. Nunca troquei dias de culto para nada. Ou eu vou antes ou eu vou depois, eu vou no final. Nunca em 20 anos, nunca em 20 anos, eu troquei meu compromisso de estar com os irmãos, adorando a Deus, por nada. Até aniversário meu. Meu pai faleceu faz 2 anos. Foi no dia, o sepultamento foi dia de culto. Eu estava lá no culto, buscando a Deus, porque a vida continua. Compromisso, convicção, certeza. Agora, Deus está chamando pessoas aqui, porque essas pregações, ela não ecoam à toa. Talvez muitos vão rejeitar, talvez alguns não vão gostar, talvez alguns não suportem o pregador, talvez alguns não vai querer ouvir, mas vai ter os Saulos no meio. Vai ter os Saulos no meio, porque as vestes de Estevão não foi colocada à toa aos pés de Saulo. Ele consentiu com a morte de Estevão. O que significa isso? Foi ele que armou para a morte de Estevão. Ele consentia com essa morte, ou seja, ele ajudou a tramar a morte de Estevão.
Deus pegou quem tramou a morte dele. Meus irmãos, dali então, daquele dia em diante, Estevão morre. Sabe o que acontece? A igreja, ela toma uma nova proporção em questão de missão. Ela só ficava em Jerusalém, só ficava em Jerusalém. E qual era a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de pó. E a igreja ficou em Jerusalém, a igreja ficou em Jerusalém, a igreja ficou em Jerusalém. Sabe o que teve que acontecer para a igreja ir para os confins da terra? A morte de Estevão. A morte de Estevão teve um propósito divino, meu irmão. Porque Deus não privou a morte de Estevão. Os críticos, céticos, talvez, vai pensar assim: coitado, ele pregou tão bem, fazia sinais e prodígios. Meus irmãos, fique sabendo que a palavra de Deus não fica com o não. A palavra de Deus, ela quer alcançar aqueles quem Deus chama para o seu próprio projeto, para promover o teu reino também. Ele está te chamando. Oh, glória! Ele respirava a perseguição, ele gostou. Você sabe o que aconteceu logo após? Saulo invadia as casas, pegava os cristãos, colocavam nas celas, prendia todos aqueles que eram cristãos. Aí sabe o que aconteceu? O promover do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus não permitiu tocar nos apóstolos, mas ele foi com a carta para Damasco, para estar perseguindo os crentes, porque correram. Os crentes fizeram, sabe o que? Ele está pegando, prendendo, por ser cristão. Alguns fizeram o quê? Fugiram. Paulo fica ciente disso. No caminho de Damasco, agora em Atos capítulo de número 9, o Senhor Jesus aparece para ele. Aquele que Estevão estava pregando dias atrás. Aí sabe o que acontece? Perseguiu Estevão, não foi? Armou testemunhas falsas contra Estevão, não foi? Tirou Estevão para fora, não foi? Armou a morte dele, matou, calou Estevão. Porque Estevão, a fama dele corria também. Estevão era folgado, era abusado em Cristo, não tinha medo da morte. Não tinha medo da morte. Porque a morte não tem poder sobre aquele que é salvo, aquele que prega o Evangelho, aquele que fala de Jesus. A morte não tem poder. Agora, o próprio Jesus vai de encontro a Saulo. Por que você me persegue? Ué, mas estava perseguindo Estevão. Perseguiu Estevão, matou Estevão. Estava indo atrás de pessoas que estavam fugindo. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Quem persegue um irmão que prega o Evangelho, uma mulher piedosa, de oração, que prega o Evangelho, está perseguindo o próprio Jesus. Pastor, quero desmistificar mais uma coisa aqui. Eu não vou botar a mão, porque toda vez que eu boto a mão no arado, é uma perseguição. É assim mesmo. É assim que você vai crescer. É assim que você vai crescer. Vai ser na perseguição. Porque quem persegue você, persegue a Jesus. Aí que eu não tenho medo mesmo. Isso é só uma confirmação que você tem que continuar pregando esse Evangelho. Doa que doer. Porque sempre irá ter verdadeiras conversões. Pregações como pregação de Estevão, sempre haverá pregações, conversões genuínas também. Agora, calou-se Estevão.
sabedoria divina, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, poderosos em obras, sinais e prodígios. Quem Deus leva para continuar a obra da igreja? Paulo. Quem foi um dos maiores missionários do Novo Testamento depois de Jesus, ou o maior missionário depois de Jesus? Paulo. Quem escreveu 70% do Novo Testamento? Paulo. Quem foi o homem que pregou em 2 continentes? Paulo. Quem foi o homem que navegou naufrágios, açoites, perseguições, cadeias? Quem? Paulo. Em toda pregação genuína, sempre Deus também estará levantando os verdadeiros para ser um missionário também. Por isso que eu falei que Deus vem pegar uma meia dúzia só meia dúzia. Não precisa de muito não. 6, 3 homens, 3 mulheres, cheias de ousadia, poderosas em Deus. Meu irmão, nós iremos de fazer grandes coisas nesse bairro. Porque só Paulo, o que ele fez, um continente, 2 continentes, que ele pregou, ele, convicção, sabedoria divina. Meu irmão, que o Senhor venha fazer chamamento nessa noite. Nada forte para perder, mas você vai ganhar Cristo. Você vai ganhar Cristo. Por isso que Paulo em Filipenses vai dizer: considero todas as coisas como esterco, todos os ritos, tudo que eu aprendi, para alcançar Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Quem quer conhecer Cristo tem que perder a tua vida. Só que você tem Ele confirmando a sua vida, chancelando você. E quando você morrer, quem vai te buscar é Ele. É Ele. É Ele que te busca. O arrebatamento veio para você primeiro. Ele que te leva. Por isso eu vou pregar esse evangelho até o fim da minha vida. Essa convicção, essa certeza. E eu sei que talvez você pode pensar: sofrimento é grande, pastor. Mas o consolo também é grande. A perseguição é grande, pastor. A perseguição é grande. Mas o agir de Deus também é grande na tua vida, porque mexeu com você e mexeu com Jesus. Duro é recalcitrar contra os arguilhões, Paulo. Faz isso mais não, hein? Agora, Deus transformou ele. Sabia muito da lei. Agora você vai aprender o que é a graça. Aí por isso que ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí, meus irmãos, é um divisor de águas essa noite. Está sendo aqui um divisor de águas na vida de alguns irmãos aqui. Assim como a pregação de Estevão teve um divisor de águas na vida de Saulo, essa pregação também, ela está trazendo divisores de água na vida de algumas mulheres, de homens aqui, de jovens aqui. Você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será a mesma mulher. Você nunca mais será o mesmo homem. Porque o Senhor fisgou você, chamou você para uma grande obra. Chegou a hora de você representar bem o reino de Deus. Ele vai te dar força, Ele vai te dar vigor, Ele vai tirar uma coisa que tem na maioria aqui: preguiça espiritual. Ele vai tirar a preguiça espiritual da tua vida, porque o impulso carnal parece que sempre prevalece para fazer as coisas na horizontal. O Espírito Santo vai pegar você de uma forma que ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida a partir de hoje. Se você crê nessa noite, meu irmão, diga: Senhor,
que eu venha ser esse Saulo. Aleluia! Que venha ser eu. Quem aqui nessa noite está ouvindo Deus te chamar por uma grande obra? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Vem aqui que eu quero orar para vocês dois. Só dois só. Tá bom. Vamos fazer um estrago em Santa Luzia. Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de homens ousados e mulheres ousadas para Ele ser usado poderosamente. Conforme eu estava pregando, o Espírito Santo falou ao meu ouvido: vou transformar a vida de alguns. Alguns, não todos. Sabe por quê? Tem medo de se entregar. O maior medo seu é de se entregar, de perder ego, de perder coisas, perder seu... Com Jesus ninguém perde. Com Jesus ninguém perde. Com Jesus ninguém perde. Meu irmão, tem pessoas aqui que vai falecer, e uma semana o seu nome não será mais dito. Mas se você fizer uma grande obra no nome de Deus, deixar um legado divino, fique sabendo que o seu nome será ecoado na sua família, vai ser reverberado na tua casa, no bairro onde você mora, e no nome de Jesus, e isso que irá de acontecer, porque o Senhor irá de marcar você. Você vai até para a glória, mas o seu nome ainda irão de fazer citações de frases suas. Pessoas vão olhar assim: aquele lá que falei, aquilo que era pregador. Só que na hora ao vivo as pessoas não dão moral. Enquanto está em vida, a maioria cai de pau. É quando morre, porque Deus não dá glória para ninguém não. Deus só dá glória a alguém depois que morre, meu irmão. E é por isso que temos que continuar sendo fiel a essa palavra. Vem aqui, por favor. Mídia, pode ir. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus.